Olá, meus amigos do Centro Espírita Caminho da Verdade. Aqui estamos mais uma vez, aprendizes que ainda somos, rogando a Deus, nosso Pai, e a Jesus, o nosso Mestre, que nos ampare nesse estudo que faremos do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Sê conosco, Senhor Jesus. Que assim seja. Há muitas moradas está em João, capítulo 14, versículo de 1 a 3. E ele diz o seguinte: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, eu virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde eu estiver, estejais vós também. Então, antes de nós iniciarmos esse estudo, vamos localizar essa passagem do Evangelho. Aonde estava Jesus quando ele disse isso? Foi pouco antes da sua crucificação. Jesus reuniu os seus discípulos numa reunião íntima para ter com eles a última ceia. E nesse último encontro, ele estava preparando o coração dos seus discípulos no sentido de consolá-los, porque eles haveriam de passar por muitas lutas dali para frente, não só pela crucificação dele, mas também pelas perseguições que eles seriam alvos, né? E sofreriam com essas perseguições. Então, quando ele diz, não se turbe o vosso coração, ele queria lhes passar serenidade, confiança, fé, confiança na obra divina, confiar no Senhor nosso Deus, que é nosso Pai, que é nosso Criador e que nos ama muito, porque nós somos seus filhos. Era essa confiança que Jesus desejava passar para os seus discípulos, né? E aí, então, nós vamos encontrar no livro Fonte Viva, na lição 44, uma mensagem de Emmanuel, em que ele fala sobre essa passagem e ele diz ainda, vou preparar-vos o lugar. Então, o título dessa mensagem é Tenhamos Fé. Então, o que Emmanuel faz? Nessa mensagem, ele vem nos reforçar a nossa confiança nele, em Jesus e em Deus, para que o nosso coração ele se mantenha em paz, porque principalmente que as nossas atitudes, o nosso comportamento não se façam merecedores, que nós nos façamos merecedores desse lugar que ele vai nos preparar. Então, a leitura diz assim: sabia o Mestre que até a construção do reino divino na terra, quantos o acompanhassem viveriam na condição de desajustados, trabalhando no progresso de todas as criaturas, todavia sem lugar adequado aos sublimes ideais que entesouram. Efetivamente, o cristão leal em toda parte raramente recebe o respeito que lhe é devido. Por destoar quase sempre da coletividade, ainda não completamente cristianizada, ele sofre descaridosa opinião de muitos. E é isso mesmo que acontece, né, meus irmãos? Destoar da coletividade. Então, o mestre ele sabia que todos aqueles que o acompanhassem, eles seriam muito vistos como desajustados, né? Seriam alvos de chacota,
Porque se nós fizéssemos tudo o que ele ensinava, tudo o que ele recomendava, nós corremos o risco de nos sentirmos sem um lugar adequado no mundo. E é isso que acontece, né? Quantas vezes nós fizemos o que era certo e fomos tidos como bobos? Então, quem é que já encontrou na rua um dinheiro e entregou para o dono e as pessoas riram da sua cara? E é isso que acontece na maioria das vezes quando nós fazemos o que Jesus nos ensinou. Nós corremos o risco de sermos julgados, mas, por outro lado, se nós agirmos corretamente, nós veremos que Deus não se esqueceu de nós e Ele tem esse lugar preparado para nós. Então, meus irmãos, façamos o certo, façamos aquilo que o nosso coração manda, que a nossa consciência nos pede, né? Independente do que as pessoas estão pensando e independente do que a sociedade espera de nós. Porque o verdadeiro cristão, muitas vezes, ele rema contra a maré. Ele anda na contramão da sociedade, mas ele anda no rumo que Jesus espera. Continuando a mensagem, ele diz assim: se exercita a humildade, é tido a conta de covarde. Olha só, quantas vezes Chico Xavier ouviu isso? Daquela humildade do Chico, daquela maneira de ver as coisas, no seu tom de voz, mesmo sabendo que ele estava certo, ele nunca elevava esse tom de voz com as pessoas, ele respeitava a opinião dos outros. Humildade do Chico. E aí, continuando a leitura da mensagem, diz assim: se adota a vida simples, é acusado pelo delito de relaxamento. Não é verdade? Quantas vezes nós já ouvimos isso? Você não tem ambição. E Chico, ele vendeu mais de 40 milhões de exemplares dos seus livros. Agora, se ele tivesse pego R$1 de cada livro, ele estaria rico. Mas ele não quis fazer isso. Ele preferiu viver do seu salário, da sua aposentadoria. E continuando a leitura, se busca ser bondoso, é categorizado por tolo. Se administra dignamente, é julgado orgulhoso. Se obedece, quanto é justo, é considerado servil. Então vejam, se você é bondoso, você é tolo. Se você administra, se você faz as coisas dignamente, você é orgulhoso. Então vejam, sabe aquela pessoa que é tão boazinha, que de vez em quando a gente mesmo pensa assim, todo mundo faz aquele coitado de bobo. Então são exatamente esses bobos é que vão encontrar a paz primeiro do que a gente. Porque eles vão adentrar esse lugar simbólico que Jesus está dizendo que vai preparar para nós. Então aquele bobo passa na nossa frente, muitas vezes. E continuando a leitura, se usa a tolerância, é visto como incompetente. Se mobiliza a energia, é conhecido por cruel. Então vejam, se ele for tolerante, não serve. Se ele for enérgico, também não serve. Incompetente ou cruel? Qual dos dois? Ser incompetente, ser cruel? Então você faz o quê? Você faz o certo. Você faz aquilo que a tua consciência manda. Porque quanto mais evangelizados nós estivermos, mais corretas serão as nossas atitudes. E nós estaremos mais em sintonia com as leis de Deus. Então vejam,
sintonia com as leis de Deus. Esse é o nosso alvo, o nosso objetivo, o nosso foco nessa vida, né? E a mensagem continua dizendo: se trabalha devotado, é interpretado por vaidoso. Se procura melhorar-se assumindo responsabilidades no esforço intensivo das boas obras ou das preleções consoladoras, é indicado por fingido. Se tenta ajudar ao próximo, abeirando-se da multidão com os seus gestos de bondade espontânea, muitas vezes é taxado de personalista e oportunista, atendendo aos seus interesses próprios. Apesar de semelhantes conflitos, porém, prossigamos agindo e servindo em nome do Senhor, reconhecendo que o domicílio de seus seguidores não se ergue sobre o chão do mundo. Prometeu Jesus que lhes prepararia lugar na vida mais alta. Continuemos, pois, trabalhando com duplicado fervor na sementeira do bem, à maneira de servidores provisoriamente distanciados do verdadeiro lar. Há muitas moradas na casa do Pai, e o Cristo segue servindo adiante de nós. Tenhamos fé. É isso que nós temos que ter: fé, acreditar, confiar no nosso Pai. Confia no Senhor teu Deus. É essa frase que eu sempre falo para mim mesma. Quando as coisas não estão muito boas, eu digo para mim: confia no Senhor teu Deus. E aí aquilo me acalma, me mantém esperançosa, né? Então vejam que essa mensagem, Emmanuel, ele faz uma interpretação perfeita sobre esse lugar. E é isso mesmo que acontece, né? Ele nos mostra ali que toda vez que nós pregarmos o bem, principalmente por atitude, pelo exemplo, porque não adianta só falar e não fazer. Porque diz o ditado que a palavra ensina, mas o exemplo arrasta. Então, todas as vezes que nós pregarmos o bem, principalmente por nossos exemplos, nós não estamos querendo aparecer. Pelo contrário, nós estamos nos preparando para sermos merecedores desse lugar que Jesus vai nos preparar, né? Então, nós precisamos fazer o certo. Não o que as pessoas esperam de nós, não o que as pessoas estão pensando, não o que a sociedade, né, espera que nós façamos. Não sejamos Maria vai com as outras, porque o nosso objetivo é sermos merecedores desse lugar. E é essa a mensagem que Emmanuel nos deixa nessa sua passagem no livro Fonte Viva. E continuando o capítulo de hoje, no item 2 desse capítulo, nós temos diferentes estados da alma na erraticidade. Os espíritos, eles estão em moradas distintas. Isto porque depende da categoria que eles se encontram na escala espiritual. Podem ser espíritos imperfeitos, espíritos bons e espíritos puros. Então, existem categorias na escala espiritual que são diferentes. Por exemplo, é como numa cidade, né? Nem toda a população ela se encontra no mesmo lugar. Uns estão no hospital porque estão doentes, outros estão presos numa cadeia porque fizeram algo errado, né? Outros estão em liberdade. E aí o que acontece? Aqueles que estavam no hospital, um dia melhoram e saem. Os que estavam na prisão, depois de cumprirem a sua pena, também são libertados. E é isso que acontece também na Terra, né? Dentro da própria Terra, tudo vai se modificando, né? A gente também tem essas mudanças.
nós também vamos saindo das nossas paixões, das nossas prisões, nós vamos saindo do hospital e nós vamos caminhando nessa mudança de patamar nas diferentes casas do Pai. E é importante que nós entendamos isso, que cada patamar é uma morada diferente, né? Então, o item 3 diz assim: diferentes categorias de mundos habitados. Os Espíritos nos ensinam nesse item que não só nós, espíritos, mas também os mundos, né, também estão em contínua progressão. Então, há mundos que estão num nível e há mundos que estão em outro nível. Assim como nós também progredimos, os mundos também progridem, né? Então, tudo é movimento no universo. Então, nós podemos classificar os mundos em 5 categorias. Primeiro, mundos primitivos, onde acontecem as primeiras encarnações da alma. Mundos de expiações e provas, onde o mal predomina, e é esse o mundo em que nós nos encontramos ainda. Mundos regeneradores, onde ainda existe o mal, porém as almas adquirem novas forças, que é esse que nós estamos pleiteando, estamos nos esforçando para passarmos, para alçarmos voo para esse mundo mais feliz, né? E quarto mundo, tipo de mundo, mundos felizes, onde o bem supera o mal. E o último, mundos celestes ou divinos, onde o bem reina sem mistura, onde é a morada dos espíritos puros. E o item de número 6 é destinação da terra e causa das misérias humanas. A terra, meus irmãos, ela tem um objetivo a cumprir, ela tem uma meta, assim como nós também temos. E qual é o objetivo da terra? É o progresso. E qual é o nosso objetivo? Também é progredir. Porque um dia nós todos seremos perfeitos. Então, nós fomos criados simples e ignorantes, mas somos fadados à perfeição. Nós seremos alguém muito melhor do que nós somos hoje. Então, vejam, embora exista sobre a terra tantas maldades, tantas paixões inferiores, tantas misérias e tantas enfermidades, tantas doenças, nós não podemos concluir que a espécie humana esteja numa situação miserável. Não é por aí. Kardec, ele nos traz uma importante informação neste item 6. Vejam bem, está lá no item 6 desse capítulo. Ele diz assim: a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Eu vou repetir. A espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Então vejam, nós não estamos sós neste universo. A humanidade inteira não se encontra na Terra. Por quê? Porque há muitas moradas na casa do Pai. E como ele diz aqui, existem outros seres, outros mundos que também têm a espécie humana. Então, a espécie humana não é só uma particularidade do nosso planeta Terra. Isso Kardec está nos dizendo, né? Por quê? Porque se existem muitas moradas na casa do Pai, a ciência já provou que o universo tem em torno de 200 bilhões de galáxias. E a nossa galáxia, que é a Via Láctea,
ela tem em torno de 100 bilhões de sóis. E vejam que ela não é a maior de todas. Na Via Láctea, estima-se que ela tem em torno de 100 a 400 bilhões de estrelas. Então vejam a ideia que nós podemos ter, né, dessa grandiosidade da criação do nosso Pai. Vejam como é grande esse universo, vejam a grandiosidade do todo, como nós somos pequenos diante de tudo isso. Então, como é vasta e imensa essa casa do nosso Pai. E tudo isso está mergulhado no seu amor, porque Ele ampara todas as suas criaturas indistintamente, em qualquer grau, em qualquer etapa, em qualquer patamar que ela estiver. Ele abrange com seu amor. Então, cada uma dessas etapas, ela representa uma morada. E o Espírito, à medida que ele vai evoluindo, ele vai trocando de morada. Ele vai construindo novas moradas. Eu acho que ficou bem claro e dá para entender, né? Então, a construção de uma nova morada, como é que nós fazemos? Ela está ligada intimamente aos nossos sentimentos. Então, como é que eu faço para passar para uma outra morada melhor, mais feliz? Nós precisamos fazer a nossa reforma íntima. É o autoconhecimento, é saber melhorar a nossa intimidade, é saber prestar atenção nas nossas mazelas, né? Fazendo com que nós nos tornemos a cada dia melhores, né? Então, se nós não prestarmos atenção nos nossos sentimentos, nós estaremos em vão conquistando mundos mais felizes e melhores. Nós não vamos sair do lugar. Agora, se nós não estivermos firmes neste caminho do bem, o que pode acontecer? Nós podemos cair novamente em mundos de expiação e de provas. Então, onde é que nós vamos parar? Novamente nesse mundo onde novas e terríveis provas nos esperam. E ninguém está querendo viver mais aflições, mais dificuldades. A gente espera que daqui para frente nós possamos conquistar um mundo melhor. Então, vamos nos esforçar, meus irmãos. A hora é agora. Porque a Terra, ela chegou em um período de transformação. Ela vai passar de um mundo expiatório para um mundo regenerador. Então, nós vamos nos manter firmes nesses propósitos de mudança, vamos nos esforçar, vamos focar, vamos trabalhar com afinco a nossa renovação, vamos mudar os nossos sentimentos para nós alçarmos voo para um mundo mais feliz. É fácil? Não. Mas não é impossível. Há muitas moradas na casa do Pai, mas há uma morada no universo que o Pai almeja entrar, mas ele só pode adentrar com a nossa permissão. E qual é essa morada? É o nosso coração, meus irmãos. Ele só entra se nós deixarmos. Então vejam que disparate. O Deus do universo não tem permissão para entrar no nosso coração. Repetindo o que eu já disse antes, a hora é agora. Vamos escancarar o nosso coração para que o Pai possa ali entrar, e para que isso aconteça, meus irmãos, nós vamos usar como chaves
o Evangelho de Jesus e a doutrina dos Espíritos. E ao encerrarmos, nós queremos agradecer aos bons Espíritos que nos ampararam neste estudo e orar como Santo Agostinho, que nos aconselhou nesse item 18 do capítulo. Ele diz assim: contemplemos durante a noite, na hora do repouso e da prece, essa abóbada azulada, e entre as inumeráveis esferas que brilham sobre as nossas cabeças, procuremos as que levam a Deus e peçamos que um mundo regenerador nos abra o seu seio após essa expiação na terra. Que assim seja, graças a Deus.